aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, nesse outubro rosa. Ana Paula Moraes, bom dia. Eu não tenho roupa rosa suficiente, então eu vim com esse lacinho hoje, para você não esquecer do outubro rosa. Tô com a roupa aí do Leão, né? Da God e companhia, lá tô eu aqui. Então vamos lá. Nosso texto de hoje, já que a gente está falando aí de mulheres, né? Da gente se cuidar nesse outubro rosa. Na última live a gente falou lá da mulher lá da hemorroíça, isso, a mulher que já tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos ali, correu atrás. Aí hoje a gente vai falar de um pai que correu atrás de Jesus por causa da sua filhinha, tá bom? Muito bem. É o mesmo capítulo, Lucas capítulo 8. A gente vai trabalhar do 49 ao 55, versículo 49 ao 55. É claro que de vez em quando eu vou lá em cima, tá? No versículo 40 ao 42. E também você já sabe que esse texto da ressurreição da filha do Jairo está ligado ao texto da cura da mulher lá do fluxo de sangue. A gente já fez essa relação na última live, que deu até mais de 1 hora, né? Beba água. Você vai ver, eu não gosto de fazer surpresa, que depois que a menina, né, a filha do Jairo, foi ressuscitada por Jesus, você vai ver lá que ele cuidou do físico dela. Ele mandou ter cuidado com o físico dela. Você sabe lá o que Jesus mandou eles fazerem com a menina depois dela voltar? Pois é. Então, ó, beba água. Mulherada e homarada, beba água. Vambora. Isso aqui é um dos maiores cuidados que a gente pode ter com a nossa vida. Muito bem. Perdão. Vamos lá. Lucas capítulo 8, então, do versículo 49 ao 55, eu estava estudando, né, e tem umas coisas aqui, sempre tem, né, sempre tem algo legal para chamar a nossa atenção no texto. E é bonito isso, que cada vez que a gente vai ao texto, ele fala com a gente de um jeito diferente, né? Então, vamos ver aí, né? De repente, coisas que eu vou falar aqui, você já tem ouvido em alguma pregação, mas são as coisas que me chamaram a atenção nessa manhã, tá bom? Bom, a primeira coisa, eu já te chamei a atenção na última live, é o que está no versículo 40, no meio do versículo 42 e no versículo 49, que é o nosso texto dessa manhã, desse Jesus, desse movimento de Jesus, aqui no capítulo 8, aliás, a partir do capítulo, no capítulo 8 mesmo, no capítulo 8 todo, tá? O capítulo 8 todo, você tem um Jesus muito caminhante, né? Um Jesus em movimento. Se você voltar na sua paz, você está com sua Bíblia aberta, Lucas 8, versículo 1 já nos dá essa visão, tá? Porque ele diz assim, ó, Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteceu depois disso, tá? O disso é uma outra mulher aqui que a gente vai falar em outra oportunidade. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres. Reticências, e depois a gente fala sobre isso. Mas ele já está dando para nós uma visão de que o capítulo 8 vai mostrar isso. Esse Jesus caminhante, né, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus,
de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E aí o capítulo 8 vai mostrar esse Jesus que está caminhando, pregando o evangelho e são curas, né? Tem a ressurreição da filha do Jairo, tá? Tem a parábola do semeador, então ele está ensinando, pregando, curando, ressuscitando, tá? O texto vai fechar com essa ressurreição. É interessante que parece não, é uma gradação, né? A notoriedade de Jesus aumentando, a ponto dele dizer para os pais da garota lá, do Jairo e a esposa dele, ó, fala nada para ninguém não, porque Jesus já estava, a fama de Jesus já tinha se espalhado pra caramba, né? Assim como a fama de Jesus vai se espalhar muito na ressurreição do Lázaro, claro que a fama de Jesus vai se espalhar muito depois da ressurreição da filha do Jairo, porque todo mundo sabia que a garota estava morta, né? Ela só não estava morta, né, na ótica de Jesus. Às vezes, todo mundo pensa que a gente está morto, está morta, né? Até a gente pensa que a gente está morta, que a gente está morto. Mas na ótica de Jesus a gente está vivinho, a gente está só dormindo, né? Só aguardando o que vai acontecer, né? Eita glória, vamos embora, gente. O texto vai mostrar isso pra gente, tá? Então, corra os olhos aí depois, tá bom? Pelo Lucas capítulo 8, tem lá Jesus acalma a tempestade, tem a cura do endemoniado lá da cidade de Gerasa ou Gadara, depois entra, né, Jesus aí voltando, versículo 40 de Lucas 8, vem o Jairo, né? Vem o Jairo, versículo 41 de Lucas 8, vem um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, ele se prostra aos pés de Jesus, ele suplica que Jesus vá até a sua casa, porque o Jairo, verso 42, tinha uma filha única. Lucas dá este detalhe, de uns 12 anos que estava morrendo. Aqui ela ainda estava morrendo. E aí você já sabe, de novo eu tenho que ir lá no Lázaro, né? Porque são textos semelhantes, tá bom? Tem essa aproximação, né? Apesar da ressurreição de Lázaro estar somente lá no capítulo 11 de João. Mas, né? Assim como na ótica de Jesus a gente não está morto, né? Não estamos mortos, não estamos mortas. Na ótica de Jesus também não tem nada atrasado, né? A gente pode pensar que está atrasado, que não aconteceu, né? Mas, tanto lá na ressurreição do Lázaro, o que aconteceu? Jesus não foi imediatamente. Senhor, você pode ver aí na live que a gente fez lá sobre a ressurreição do Lázaro, né? Sobre a Marta e a Maria. Foi uma semana toda sobre João capítulo 11. Então, olha só, Jesus, a Marta, né? Se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a Maria, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que não era para Jesus curar. Era para Jesus ressuscitar o Lázaro. E aqui a gente tem um espelho disso, né? Quem está lendo o texto, né? O Lázaro suplica, só que no meio a menina estava morrendo, diz Lucas capítulo 8, verso 42. A menina estava morrendo. E aí, assim que Lázaro se prostra e suplica, né? Na lógica humana, Jesus diz assim, vamos embora lá então. Só que no meio do caminho veio uma mulher, né? Da última live, que atrapalha tudo. A gente pensa, mas essa mulher não atrapalhou nada. Essa mulher entra ali, né? E
O tempo que Jesus para cuidar dessa mulher é o tempo em que a glória de Deus vai ser manifesta lá, na casa do Jairo. Porque aí a menina não está mais morrendo, a menina já está morta. Então não vai ser mais uma cura, vai ser agora um milagre mais notório, porque não tem milagre e milagrão, você sabe disso. Mas agora a menina vai ser curada, vai ser ressuscitada, né? Então, antes a gente nem entrou no texto ainda, né? E a gente já tem duas verdades. Na nossa ótica, tá? Aquilo pode estar morto. Ou nós mesmas podemos nos sentir mortas, né? Os homens assistindo, vocês mesmos podem se sentir mortos nesse momento. E pode estar todo mundo em volta dizendo, morreu, isso aí já morreu, não espera mais isso não. Mas na ótica de Jesus, você só está dormindo, aguardando, né, ele acordar a gente, ou acordar aquilo dentro da gente que a gente acha que está morto. E a segunda coisa é que a gente pensa que ele está atrasado, que ele está demorando muito do nosso tempo, mas ele não está demorando, né? Ele vai chegar no momento certo e no momento certo aquilo vai acontecer. E é também o que a gente falou na live do Salmo 31, versículo 15. Todo tempo é tempo de Deus. Todo tempo é tempo de Deus. Tempo que você acha que você está morta, que você está morto, é tempo de Deus dizendo que você não está. Você só está dormindo, esperando acordar. E o tempo, você acha que está demorando demais? É o tempo de Deus também. Porque ele não quer te curar, ele quer te ressuscitar. É diferente. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Já diziam os filósofos, não é bom? Não é isso aí mesmo? Pois é. Beba água e vamos para Lucas capítulo 8, verso 49. Enquanto Jesus ainda falava, Lucas 8, 49, falava o quê? O que Jesus falava? Filha, versículo 48, a sua fé te salvou. Você se lembra disso, né? Que está lá no perfeito grego. Então, essa sua fé te salvou agora e vai continuar te salvando, te sustentando por toda a sua vida eternamente. Tá bom? Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava isso, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa do Lázaro, veio a voz da razão, a voz da lógica, a voz do vizinho, a voz da família, a voz até do irmãozinho, da irmãzinha da igreja, que também não acredita, tá bom? Porque tem um pessoal também nervoso, né? Que anda com a gente, mas que no fundo olha assim, será que Deus vai fazer, né? E aí diz assim, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, lá da casa do Jairo. É claro que é uma pessoa crente. Ele é chefe da sinagoga. Ele lia o texto bíblico do Antigo Testamento toda. Se ele é chefe da sinagoga, todo sábado ele estava lá na sinagoga, gente. Até mesmo por obrigação de estar lá, porque ele é o chefe. Então ele lia, ou ele lia, ou alguém, né, que ele direcionava lá, delegava para ler o texto do Antigo Testamento, todo sábado na sinagoga. Se a pessoa é da casa dele, é alguém que se relacionava com ele, que também conhecia o Antigo Testamento, que também era crente, né? No Adonai, no Senhor,
isso? Pois é, tá? Então não é um qualquer, é uma pessoa da casa dele que ouvia essa palavra todo sábado também. Se não ia para a sinagoga junto, ouvia em casa. Porque eles liam na sinagoga e quando chegava em casa continuava conversando sobre aquilo, porque era assim que acontecia. É assim que acontece até hoje o Shabat, né? O sábado, o descanso do judeu. Até hoje é assim. Eles se reúnem, eu já fui em um ou dois. Eles se reúnem, pegam um trecho do Antigo Testamento, leem e começa o debate. A comida já está pronta, né, que já foi feita lá na sexta-feira, antes do pôr do sol. E aí começa ali no pôr do sol, é de sexta para sábado, né? Então já começa ali a leitura, as orações, o debate, todo mundo conversando, come junto, pois é. Então, não era só lá na sinagoga, de lá depois vinha para casa e continuava. Então é alguém lá da casa dele que vai dizer o seguinte: a sua filha já morreu, meu filho. Sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Aí, Jairo, ó. Jairo ficou quietinho. E Jairo quietinho, Jesus fala. Já tem ensinamento aqui. Quando a voz da razão vier, seja de quem for, não replique. Deus não falou contigo que ia acontecer? Ele não te deu uma promessa? Ele não já falou com você hoje já? Já não te falou hoje já? Nessa live? Como já falou comigo? Ou em outras? Ou ontem na igreja? Né? No culto lá? Ou se você viu em casa a pregação? Ou se você assistiu? Né? Ou veio uma mensagem no WhatsApp? E aquilo entrou no teu coração, né? Aquele leão, né? Rugiu no teu coração, estremeceu tudinho aí. Isso é quando Deus fala ao nosso coração, né? A gente sente, arrepia tudo e tal. Ou você abriu a Bíblia naquele texto. Então, se você sabe que foi Deus que falou ao seu coração, se vê essa impressão dentro de você, porque Deus fala, isso a gente sabe, de cada forma ele fala, ou se você olhou uma flor e ele falou contigo, ou se veio um vento, ou se na tua casa faltou luz, lembra no apagão que teve? Pois é, aqui na minha casa tem faltado luz direto. Então, ontem mesmo, aí a vela estava acesa, fraquinha, de repente a vela... Veio um ventinho de fora, a gente sabe que o oxigênio, né, aumenta, né? Tem o Marco aí que é melhor do que eu para falar sobre isso. Então, o oxigênio lá tal, aí de repente a vela iluminou tudo. Deus falou. É só a gente estar prestando atenção. Só que aí Deus fala e depois vem alguém com a voz da razão e diz: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Isso aí já morreu. Não incomoda mais Jesus com esse negócio, não, que besteira. Tá velha, tá velho. Ih, que bobagem. Tá com cabelo branco. Eu tô curtindo o meu, ó, tá ficando bonitão. Então, já morreu, não incomoda mais o mestre. Jairo, ó. Então, Jairo já tá nos ensinando. Então, não replica. Sabe por quê? Ele não replicou. Quem é que falou em cima da voz da razão? Jesus. Mas Jesus, verso 50. Ouvindo isso o quê? A tua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Jesus, ouvindo isso, lhe disse a Jairo. Tá? Disse a Jairo. Disse a Jairo, não tenha medo. Vou aproveitar e beber água. Eu não tomei o remédio de alergia. Vamos lá. Não
tenha medo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, apenas creia. Terceira coisa, e ela será salva. Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Três palavras em uma, né? Então, quando a voz da razão falar, ou até essa voz da razão pode ser a nossa mesma interna, né? Não incomoda mais, Alessandra, não incomoda mais Jesus com isso, não. Isso já está morto dentro de você. Não replica essa voz. E aí Jesus fala dentro de você. Ou fala aqui, ó, essa palavra. Primeira coisa, Alessandra, não tenha medo. Segunda coisa, Alessandra, apenas creia. Terceira coisa, Alessandra, ela será salva. Isso será salvo. Isso será resgatado. Isso vai voltar. Né? Você sabe, a gente fez na última live todos os significados do verbo sozo, que é o verbo salvar aqui. Né? É salvar do perigo, é salvar da morte, é salvar da situação difícil, é salvar do que já morreu, é trazer a vida, né? É salvar eternamente, né? É salvar e ter influência dessa salvação o resto da vida. Então, não tenha medo, apenas creia e isso aí vai ser salvo, né? Ela será salva. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. Olha como é que tá pintadinho, meu. A gente precisa acreditar nessa palavra. Então, Jesus abriu a boca aqui 3 vezes no texto. É legal quando você marca as palavras de Jesus. Tem umas Bíblias novas, em que as palavras de Jesus estão em vermelho, né? Mas se a sua Bíblia é igual a minha, bem simples, sou eu que marco, né? Só que eu pinto de amarelo. Todas as palavras de Jesus eu vou pintando de amarelo. Então essa é a primeira vez que Jesus abriu a boca. Não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Bom. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele. Ou seja, preste atenção. Se você for voltar no versículo 40, o versículo 40 diz que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Lembra disso? Tem uma multidão ali na cena. Depois, tem também uma multidão em volta da mulher, tanto que Jesus vai, né, alguém me tocou e Pedro vai, a voz da razão de Pedro vai dizer, Senhor, a multidão te aperta e te oprime. A multidão está te encostando o tempo todo. Você vem dizer quem é que te tocou, todo mundo te tocou. Né? Então tem uma multidão. Ou seja, esse monte de gente, apesar de aqui isso estar omitido, mas é claro que vem gente junto com o Jairo. Vem gente junto com Jesus. Jesus é notório. Jesus acabou de curar a mulher. É claro que tem gente vindo junto, tá? Além, né, do que os estudiosos colocam, de que os outros discípulos também estariam na cena, tá? Os outros 9. Mas Jesus toma para si Pedro, João e Tiago, tá? Versículo 51 de Lucas 8. Além do pai e da mãe da menina. Ou seja, Jesus e 5. Pedro, João e Tiago, o Jairo e a esposa do Jairo, a mãe da menina. Tá? Então, é interessante que Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele a não ser esses 5. Gente demais atrapalha. E talvez essa gente demais
tivesse o mesmo pensamento racional e lógico desta abençoada pessoa que disse: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Tá? Muito bem. Interessante que no texto de cima, o Pedro é a voz da razão, né? Que vai dizer: a multidão te aperta, te oprime, né? Tá te encostando e você tá dizendo quem é que tocou. E aqui Jesus pega Pedro, né? Talvez pro Pedro, que era muito racional, né? Ver o que Jesus ia fazer. Só que nenhum dos três fala no texto, tá todo mundo quietinho vendo o que vai acontecer. Nem o Jairo fala, nem a esposa do Jairo fala, não tem desespero neles, não aparece nenhum desespero neles. O desespero vai aparecer agora no versículo 52, em quem estava em volta. Diz assim: e todos choravam e apranteavam. Esses todos tá com sentido de que são aquelas outras pessoas, não o Jairo, a esposa, Pedro, João e Tiago. Mas a impressão que dá é que são as outras pessoas. Esse texto de Lucas capítulo 8, verso 49 ao 55, também está em Mateus capítulo 9, versículo 23 ao 26. Eu vou colocar na descrição do vídeo. E também está em Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43. O texto de Mateus é muito reduzido. O texto de Marcos é maior do que o de Lucas. É no texto de Marcos que vai vir a fala lá em aramaico, a gente já vai chegar lá, tá? Do menina, levanta-te. E lá no texto de Marcos, capítulo 5, versículo 35, eu vou lá rapidinho, dá alguns detalhes desse pessoal que estava lá fora, tá? Marcos, capítulo 5, versículo 35. Aliás, versículo 38. Marcos, capítulo 5, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, tá? E os que choravam e os que pranteavam muito. Então, viu o alvoroço. E ainda diz assim, Mateus capítulo 5, verso 39. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? Tá? Então, Jesus viu um alvoroço. Em Mateus capítulo 9, vamos lá também, porque é um detalhe legal para a gente conhecer esse costume, se é que você não conhece. Em Mateus capítulo 9, versículo 23, diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Então, o que é isso? Quando havia um velório, né, uma iminência de morte, tá? Na iminência de morte, né, iminência é quando algo está para acontecer, né, algo iminente. Então, aqui na King James, então, na iminência de morte ali no Oriente Médio, existia esse costume, né, dos tocadores de flauta tocando músicas tristes, né, e das carpideiras, que eram pessoas até pagas para virem chorar. Algumas vinham voluntariamente chorar, tá? Na nossa cultura também tinha isso, tá? Há algum tempo atrás. E aí aqui na King James diz assim, ó: eram típicos dos funerais do Oriente Médio, isso aí, um montão de gente chorando, pranteando, né? E os tocadores de flauta. As pessoas que lamentavam podiam ser amigos ou profissionais contratados, tá? Então, isso acontecia naquela época. Só que aí, vamos voltar para o texto, né? Todos choravam e apranteavam, mas Jesus disse, segunda vez que Jesus vai abrir a boca. É interessante que na primeira vez, não incomodes mais o mestre, a menina está morta. Jairo
Segunda vez que Jesus fala é porque a razão, a lógica, a menina, né, já está lá morta. Para eles, todos então choravam e pranteavam a menina. Jairo, acho que eu falei Lázaro. Jairo, esposa do Jairo, mãe da menina, Pedro, Tiago, João. Jesus abre a boca para falar. O que o texto está nos ensinando? Silêncio. E Jesus vai abrir a boca para falar em nosso lugar. Jesus disse: não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Não chorem. Ela, a menina, não está morta. Ela dorme. É interessante que 3 e 3, né? Na primeira fala, não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Na segunda fala, não chorem, ela não está morta, mas dorme, né? E o texto diz que riram de Jesus. Se você voltar a sua Bíblia, tá? Umas 2 páginas aí, a gente está em Lucas capítulo 8, versículo 52. Se você voltar em Lucas capítulo 7, versículo 13, que é uma outra ressurreição, a ressurreição do filho único também, da viúva da cidade de Naim, já vinha aquele enterro, né? Jesus vai olhar para a mãe do garoto, Lucas 7, 13, e vai dizer: não chore. Não chore. Volta na filha do Jairo, né? Volta na fala de Jesus na cena de Lucas capítulo 8, verso 52. Não chorem. Tá falando pro pessoal. Ela não está morta, mas dorme. Versículo 53, a razão, a lógica, que está vendo o que está acontecendo, né? Que não consegue enxergar além, porque não vê na ótica de Jesus, mas vê na sua ótica, tá? Vão rir dele. Porque sabiam que ela estava morta. Sabiam, estão vendo. Versículo 54. Ai, ai. A lógica, a razão, sabe que aquilo não dá mais. Lembra da Sara? Eu tô me lembrando da Sara agora, rindo. A Sara riu pro Senhor, né? Que ali tá na forma de anjo, né? Ali em Gênesis, esqueci o capítulo, mas acho que é o 17, se eu não me engano. O Senhor está falando lá de fora, daqui a 1 ano eu virei, né? Daqui a 1 ano eu vou fazer o milagre, né? Eu vou encontrar você e a Sara com o filho nos braços. E a Sara riu, porque já está morto. Caramba, eu tenho 90 anos, já estou na menopausa, ó. A Sara pensando. E aí ela ri. Que isso? Como é que eu vou pegar uma criança nos braços? Como é que eu vou amamentar uma criança? Não dá. Você já estava morto há muito tempo. Só que aconteceu. Dali a 1 ano, tá lá o Isaac nos braços da Sara. E às vezes a gente pensa que isso é a história da carochinha. Às vezes você é crente no sentido real da palavra. Você crê no que está escrito na Bíblia. Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você lê isso como se isso fosse um negócio lá do passado. Não, isso não vai acontecer mais não. Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus é todo poderoso. Deus é acima das nossas certezas. Deus é acima das nossas lógicas.
Preste atenção que eu não estou falando está, estou falando é. Deus é acima de toda palavra toda palavra de certeza do que eu tô vendo. Ele está acima de tudo isso. E aí ele está dizendo, a menina não está morta, a menina está dormindo, só que está todo mundo vendo que a menina está morta. E riram dele. Deixa rir de você. Eu deixo rir de mim, já riram. Já riram tanto de mim. Eu deixo rir, deixa aí. A menina não está morta. Ela está só dormindo. Verso 54. Jesus vai tomar uma atitude muito bonita que cerimonialmente era errada. Lembra da mulher? A mulher cerimonialmente estava impura porque ela estava com fluxo de sangue já esse tempo todo e ela toca na ponta da roupa da capa de Jesus. Jesus, como judeu, como mestre, né? Como sacerdote, né? Como homem de Deus, não poderia tocar na menina morta. Então Jesus também ultrapassa o cerimonialismo levítico, o cerimonialismo da época. Porque Jesus faz o quê? Versículo 54. Tomando-a pela mão. Primeiro ele toma a menina pela mão. A menina tá lá gelada lá. Mas na ótica de Deus, ela não tá morta. Se na ótica de Deus a menina não tá morta, e se Jesus está dizendo que ela tá só dormindo, então ele pode ultrapassar as leis cerimoniais e pode tocar na menina. Então ele pega a menina, ele não só toca, ele pega a menina pela mão e vai dizer em voz alta, bem alta, para ir lá na morte. Bem alta, voz bem alta. E ele diz em voz alta: menina, levante-se. Quero dizer isso para você nessa manhã. Menina, levante-se. E os meninos de plantão: menino, levante-se. Não importa se você está gelado, não importa se você está duro e morto, caído. Levante-se. Não importa se aquilo que você está pensando agora que já está morto, já acabou, já não tem mais jeito. Levante-se. E levante-se aqui, é muito legal, eu fui olhar no original grego, é o verbo egeiro, que é o verbo mais utilizado para ressuscitar, tá? Quando vai se falar de que Jesus ressuscitou, é o verbo egeiro. Há dois verbos para ressuscitar, para levantar, né? Ou ficar de pé, ou ressuscitar. São três sentidos de significados diferentes. O verbo egeiro e o verbo anistemi. O verbo egeiro é o mais utilizado para ressuscitar, tá? Nas narrativas bíblicas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o verbo anistemi é o menos utilizado, mas os dois são utilizados. Eu ainda vou pesquisar sobre isso para poder falar para vocês. Mas eu acho interessante que o que aconteceu aqui? Jesus falou egeiro, ordenou egeiro. Menina, levante-se. Menina, ressurja, né? Menina, ressuscita, tá bom? Com essa força da mesma palavra que é utilizada na maioria das vezes para a ressurreição de Jesus, o mesmo verbo. E o versículo 55 diz que o espírito dela voltou, o que comprova que ela estava morta sim. Mas na ótica de Deus, ela só estava dormindo.
Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente, porque é a palavra que tem força em todo o texto, o imediatamente aparece no versículo 55, o imediatamente aparece no versículo 47. A mulher imediatamente foi curada, a mulher do fluxo de sangue, e o imediatamente aparece quando ela sente que é curada, a mulher lá no versículo 44. Então, esse advérbio, ele é forte no texto e liga os dois textos. O da ressurreição da filha do Jairo e o da mulher do fluxo de sangue. Tá? Imediatamente, imediatamente, imediatamente. Lucas 8, 44, 47 e 55. O espírito dela voltou e ela imediatamente se levantou. Anistemi. Ela levantou. Tá? Que é o verbo também utilizado, como eu falei, para ressuscitar, só que menos vezes do que o egueiro aparece. Tá? E aí Jesus mandou uma coisa. Não terminou na ressurreição da menina. Tem mais coisa e eu vou ler o comentário do John Wesley, deixa só eu acabar de ler aqui. Jesus mandou que dessem a ela comida, dessem a ela de comer. Preste atenção no comentário do John Wesley. Século XVIII, 1700 ali em alguma coisa. E mandou que dessem de comer a menina. Assim, quando a vida natural ou espiritual fosse restaurada, mesmo que por milagre imediato, que foi o que aconteceu, imediatamente a menina levantou, todos os meios apropriados devem ser utilizados para preservá-la, para preservar a vida. John Wesley está dizendo o seguinte: você que já viveu o milagre de algo ser ressuscitado na sua vida, continua comendo. Continua utilizando todos os meios para preservação da sua vida natural ou espiritual ou emocional. Porque o que acontece muitas vezes? Você recebeu aquilo que você queria. Daqui a uma semana você está chateado, triste. E o alimento para a sua alma, e o alimento para o seu espírito, e o alimento para o seu corpo. Eu costumo fazer um exercício com as pessoas, e que é o exercício que eu faço comigo, né? Lembra da caixinha da gratidão? Pois é, eu tenho que colocar ainda de ontem. Sábado eu não coloquei, eu confesso meu pecado. Domingo eu não coloquei. Então hoje eu vou colocar 3 aqui. 3 motivos de gratidão, porque fim de semana foi agitadíssimo. Então, aí hoje de manhã eu me lembrei. Então, muitas vezes eu faço esse exercício. Eu fecho os olhos e eu me lembro do milagre já realizado na minha vida. Aquilo alimenta minha alma. Aquilo alimenta meu espírito. Certo? Então, muitas vezes a gente é igual criança. Recebe o brinquedo no dia do aniversário. Brinca algumas horas, depois larga aquilo pra lá. Deixa que nem liga mais para aquilo, aí tá chorando, querendo outra coisa agora. É o insaciável do ser humano. Só que Jesus vai dizer, acabou de acontecer um milagre ali. O sobrenatural aconteceu imediatamente, mas essa menina aí, esse menino aí, precisa ser fortalecido.
precisa ser fortalecida. Precisa comer. Precisa ler essa palavra. Precisa cuidar da saúde. Precisa estar em comunhão com Deus. Precisa ter boas amizades. Precisa cuidar da sua alma, dos seus sentimentos, né? Aí se alguém diz assim, olha, faz terapia, vai ser bom para você. Ah, eu não sou maluco. Para de palhaçada. Porque de repente você passou por muita coisa, ou essa situação aí do Covid-19 te abalou, aumentou sua ansiedade, aumentou, trouxe coisas ruins, sensações ruins. Então vai buscar. Deem de comer a menina. Fortaleça essa pessoa que acabou de receber o milagre. Ah, mas está numa euforia. Precisa se fortalecer. Precisa continuar. Precisa caminhar. Lembra que essa salvação é uma salvação eterna. Não é o verbo souzo, não é só para a ressurreição da menina. Não é só para a cura da mulher do fluxo de sangue. O verbo sozo é salvação plena, com sentido de este momento e o momento até o fim da vida e a eternidade. Então, é preciso se fortalecer, é preciso se alimentar. Isso não está no texto bíblico à toa, tá bom? Vamos caminhando para o final. Então, Jesus mandou que dessem a ela de comer. Então, preserva a vida. Né? Preserva a tua vida. E ajude a preservar também a vida dos outros. Né? Alimentando, ajudando. Muito bem. Vamos lá. Verso 56. Fechando o texto. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele, Jesus, lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Bem, esse detalhe do não contassem a ninguém o que havia acontecido, tá? Se a gente pegar o texto isolado, o texto de Lucas, a gente vai entender o quê? Né? Ressuscitou. Todo mundo viu, gente. Foi notório. Todo mundo ficou sabendo que a garota ressuscitou, né? E aí Jesus vai advertir a eles que a ninguém contasse o que havia acontecido. Parece paradoxo, né? Parece meio contrário isso. Bom, qual é a explicação? Esse texto, como eu falei, segundo a história da redação, você já sabe disso, o Evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, depois Mateus, depois Lucas, depois João. O texto de Lucas foi tirado do texto de Marcos. Lucas reduziu um pouco, o texto de Marcos está maior. O texto de Mateus é pequenininho, tá? O texto de Mateus, capítulo 9, não tem esse detalhe, tá? Isso. O texto de Mateus, capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte: a notícia desse acontecimento, a ressurreição da filha do Jairo, se espalhou por toda aquela terra. Isso em Mateus capítulo 29, versículo 26. Não fala que Jesus pediu para eles que se calassem. Em Marcos capítulo 5, versículo... Deixa eu pegar direitinho para você. Marcos capítulo 5, versículo... Peraí. 43. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. No Evangelho de Marcos, isso tem um nome, tá? Quando a gente fizer o curso lá, o nome disso é segredo messiânico, tá? Porque o Evangelho de Marcos foi escrito para, né, tudo leva a crer, para os cristãos que estavam em Roma, sob o poder do Império Romano, e que precisavam ter um cuidado tremendo com a evangelização.
para quem eles iam pregar o evangelho. Se você viu o filme do apóstolo Paulo, se você não viu, veja, tá? O filme do apóstolo Paulo, que deu no cinema no passado, eu assisti, lindíssimo o filme. Você vai ver, o filme é todo na penumbra, tá? Mostrando aquela realidade de Roma, a perseguição, e ali você vai sentir direitinho qual é o ambiente em que o evangelho de Marcos está sendo escrito, tá? Tem umas cenas fortes, claro, né? De cristãos sendo queimados, né? Virando tocha humana, tal. E aí, o que acontece? Segundo um grupo de estudiosos, então, esse fato de Jesus dizer assim, não conta nada não, tá? Tem a ver com esse segredo messiânico, fazendo com que os cristãos ali de Roma prestassem muita atenção, tá? No modo da evangelização. E o evangelho de Lucas tomou a narrativa do evangelho de Marcos. Então, trouxe esse detalhe, tá? Jesus falando que a ninguém contassem, tá? O que tinha acontecido. Ou seja, você ouve isso, né, na escola dominical, nas pregações, que Jesus está fazendo isso porque não é o momento ainda da notoriedade, né? Esse fato de que não é ainda o momento da notoriedade é chamado de segredo messiânico, ou seja, o segredo de que ele é o Messias, né? Até porque, como todo tempo é tempo de Deus e tudo tem o seu tempo certo, primeiro Jesus, Lucas 8:1, saiu, né, caminhando, pregando de aldeia em aldeia e de cidade em cidade o evangelho do reino e fazendo curas e milagres e tal, né? Então ainda não era o momento da notoriedade, né, de Jesus ser tomado e levado à cruz, como a gente sabe na leitura dos evangelhos, tá bom? Então tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, diz lá o Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lições. Vou falar só nas palavras de Jesus, tá bom? Vamos lá. Palavras de Jesus nesse texto para a gente fechar e dar bom dia. Primeira palavra de Jesus do 3 em 1. Lucas capítulo 8, versículo 50. Não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Segunda palavra de Jesus, também 3 em 1, versículo 52 de Lucas 8. Não chorem, ela não está morta, mas dorme, na ótica de Deus. Terceira palavra de Jesus no texto, Lucas 8:54. Menina, menino, levante-se. Levante-se. Você não está morto. Você não está morta. Está só dormindo, esperando a ordem dele. Levante-se. E a ordem dele é nessa manhã, hein? Para mim e para você. Começou a semana, segundou, então levante-se. E vambora. Vambora caminhar com esse Jesus maravilhoso que, além de mandar levantar, tá dizendo assim, come aí, se fortaleça, porque mais uma semana tá chegando, né? Mais uma semana pra gente viver tudo aquilo que Deus tem pra gente. Vida, não é morte não, é vida. Deixa os outros rirem. Para de rir você, de você mesma. De você mesmo, beba água. Para de rir. Se os outros estão rindo, deixa rir. Se os outros estão falando, não incomoda mais, o médico já morreu, deixa falar. Agora, se é dentro de você, coloca uma atitude de fé nesse negócio. E creia nas palavras de Jesus. Não tenha medo, apenas creia, ela será salva. A menina, não chore, ela não está morta, ela está dormindo. Levanta-te, né? Ressuscita aí, tá bom?
Vambora, vamos dar bom dia para esse pessoal. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Ana Paula Moraes, já falei naquela hora. Sandra, bom dia, Sandra. Ô, minha flor, tá pertinho de mim, hein? Tá pertinho de mim. Alcilene, bom dia, lindona. Rosângela Marins, Dirce. Beijo, Dirce, minha lindona. France, bom dia. Fátima, minha prima, bom dia. Vamos lá, Solange. Solange, bom dia, lindona. Menina, teve bolo na casa da Solange, gente. Caramba. Clércia, bom dia, lindona. Dani, bom dia. A Rosângela Marins está beba água. Luísa, bom dia, Luísa. Bom dia pro esposo, bom dia família toda. Gabriela, Caleb. A outra, esqueci o nome da irmãzinha do Caleb. Vamos lá. Solange. Sueli Moreira, bom dia, lindona. Deus te abençoe. Ana Lúcia, boa tarde. Na Alemanha, boa tarde. Vamos lá, Isabela. Bom dia, Isabela. Eu quero a receita desses bolos aí que tua filha tá fazendo. Vamos lá. Patrícia tá dizendo, nunca é tarde demais para um Deus que tem o controle do tempo em suas mãos. Pois é. Maria Helena, bom dia, lindona. Matheus Moraes, bom dia. Acho que é a primeira vez aqui ao vivo. Edilza também. Acho que é a primeira vez, eu não me lembro desse nome. Comentando que não. Edilza, bom dia, Gabriela. Já mandei um beijo aí pros filhos, pra filhota e pro filhão. Vamos lá. Edilza tá dizendo que amou o novo visual. Obrigada. Ainda tá em transição. O visual de dourado vai virar prateado. Tô matizando, mas essa tinta aqui, gente. Nossa, vambora. Ai. Nós somos tão imperfeitos que às vezes ouvimos a voz da nossa razão, do nosso ego. Pois é. E nos deixamos abater, desacreditar em nós. Pensamos em desistir. Pois é, não pode. Fala pra essa voz aí. A menina não tá morta, tá só dormindo. Pois é, levanta. Nanete, bom dia, lindona. Deus te abençoe. Bem-vinda, Monique. Monique, bom dia. Monique Eliseu. Rosana, Ronaldo. Israel, Jéssica, Tiago, Grazi. E o Kias, Daniele e as crianças todas da família. Foi aniversário do Eliseu, hein, gente? Marise, bom dia. Júlia Sheila. Vamos lá. Deise, bom dia, Deise. Marta, bom dia, Marta. Ulisses. Rosilene, vamos lá. Rosângela de Souza, bom dia, lindona. A outra Deise, Deise Novelo. Lá em cima foi a Deise Souza. Sandra Helena, bom dia, lindona. Alessandra Pereira, minha xará, bom dia. Maria Clara, bom dia, Maria Clara. Tá assistindo com a Gilda? Beijo no teu coração. Beijo aí na Vanessa, na Andresa. Na Andressa, beijo aí pra todo mundo. Beijo aí no irmãozinho, vamos lá. Gente, vocês estão falando a beça. Peraí, deixa eu ver aqui se tem mais gente. Aline. Manda um salve aqui para o Arthur e o Maurício. Salve! Arthur e Maurício. Deus abençoe vocês. Gente, tenha uma semana de ressurreição. Tá bom? Uma semana aí do verbo egueiro na sua vida. Levanta, acorda, ressuscita. A vida é linda. A vida não é cor de rosa, não, mas a vida é de todas as cores. Por isso que ela é legal, né? Por isso que ela é linda. Tá bom? Beijo no teu coração. Outubro rosa, mulherada. Vambora cuidar dessa saúde. Jesus falou o quê?
Depois da menina ressuscitada, né, ressurreta, o que ele falou? Dá comida para essa garota para ela fortalecer, tá bom? Então, ó, vamos embora fortalecer. Já ressuscitou. Nós somos ressurretos em Cristo. Aquela vida lá já morreu. Agora é vida nova ressurreta, ressuscitada. Então, é hora de alimentar, continuar se alimentando e fortalecendo, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, vou trabalhar.